estamos nós aqui mais uma vez em Porções do Evangelho. Este é o terceiro vídeo que nós gravamos para falar sobre discipulado. Os outros dois estão aí no nosso canal, você pode observar os dois últimos vídeos que nós falamos exatamente sobre este tema. Então este é o nosso terceiro vídeo sobre discipulado. No primeiro vídeo, nós tratamos de modo mais conceitual, tentando comunicar um significado mais abrangente a respeito daquilo que seria o discipular, fazer discípulo. O que seria discipulado? Ele só pode ser feito em hora estabelecida, em determinado lugar? Como que ele pode ser feito? Ele pode ser feito junto com outras pessoas? Ele se dá assim também nos cultos públicos? Então, nesse primeiro vídeo, a gente tratou de forma mais conceitual e abrangente a ideia do discipulado. No segundo vídeo, nós reforçamos a ideia de que aqueles momentos do culto público, das liturgias, onde há uma comunicação mais abrangente, mais ampliada, nos momentos de culto dominicais, noturnos, de escola bíblica dominical, de estudo bíblico, de reunião de oração, onde a igreja se reúne, geralmente no templo, que isso também é parte integrante do discipulado e que a gente não pode abrir mão desses momentos. Eles compõem a estrutura de ensino do discipulado, do fazer discípulo. Esse foi o segundo vídeo. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que geralmente é mais comum, mais usual, que as pessoas logo associam quando falamos de discipulado, que é aquele momento mais intimista, um acompanhamento mais próximo, mais de perto, geralmente com um horário marcado em determinado lugar, onde o discipulador acompanha o seu discipulado, às vezes com somente uma pessoa ou no máximo num número bem restrito, bem pequeno de pessoas, para que possa haver interação. Geralmente esse discipulado é feito nas casas ou nas praças, em lugares que geralmente fora do templo. Esse é o discipulado mais comum. Também é comum nesse discipulado que se use a Bíblia, alguns livros especificamente são mais usados, e também alguns materiais paradidáticos ou para-eclesiásticos que auxiliam, materiais que nós consideramos de boa qualidade, que são fundamentados na Bíblia, de autores reconhecidamente bíblicos e cristãos, que a gente acaba usando e deve ser usado para o discipulado. Então, muito bem, vamos tentar destrinchar isso para que a gente possa perceber. A gente pode olhar e perceber que Jesus falava assim, de modo público, usava a oportunidade na sinagoga para, no meio da cerimônia, do rito já institucionalizado, Jesus ensinar. Jesus, aliás, começa o seu ministério assim, tomando a palavra no meio da sinagoga e expondo a verdade do texto de Isaías. A gente vai ver que Jesus, em momentos onde ele está diante das multidões, de um número grande de pessoas, ele expõe os seus sermões. O mais conhecido dele é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, onde Jesus fala para uma grande multidão que o acompanha. Ali está descrito a partir de Mateus 5. Mas vemos que também, muitas vezes, Jesus se encontrava nas casas, em momentos mais privados, mais intimistas, para ali ele estar orando com as pessoas, ali está ensinando aquelas pessoas a palavra de Deus. Muitas vezes fazendo uso de referências do Antigo Testamento, dos profetas, fazendo uso de Deuteronômio, muitas vezes fazendo uso de salmos para expor a palavra de Deus. E ali, naquele momento íntimo, a gente vê vários relatos de Jesus discipulando as pessoas, falando a respeito de si mesmo e de seu reino. Bem, era comum que no período dos pais da igreja, se usasse além da Bíblia outros materiais que iam sendo elaborados, confeccionados, construídos, como a Didaquê, como os próprios textos
dos pais da igreja, de Agostinho, a gente vai ver que o próprio Lutero deixa registros de ensino para que fosse usado para a igreja, pela igreja, além do texto bíblico. Vemos Calvino escrevendo as Institutas. Tudo isso é material para eclesiástico, não inspirado, mas útil, assim também como os catecismos, as confissões. Então, eu quero dizer que você pode fazer uso desse material, desses materiais que a própria igreja reconhece como materiais de qualidade, além, obviamente, de fazer uso do texto bíblico de forma mais direta. Eu gosto muito de estudar Neemias, por exemplo, em alguns momentos de discipulado, algumas vezes já fiz uso do livro de Neemias, mas eu gosto muito do Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele tem algumas particularidades comparando com os outros evangelhos, esses que nós chamamos de sinóticos. Ele trata de uma forma muito clara, muito evidente a questão das duas naturezas de Jesus Cristo, Deus e homem. Alguns vão explicar que João combatia uma espécie de proto-gnosticismo e por isso, então, ele tem todo esse cuidado de já começar no seu evangelho, no capítulo 1, dizendo que o verbo o encarnou, ou seja, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Então fica aí uma sugestão para você, quem sabe você pode usar o Evangelho de João para que você possa discipular, ensinar, falar de Jesus Cristo, do reino, para alguém que você está acompanhando, evangelizando, que ainda não se converteu, ou que é novo convertido, ou mesmo um crente mais experimentado que você quer acompanhar e treinar e fazer com que ele possa amadurecer, além dos momentos públicos, dos momentos onde a igreja se reúne de forma mais comum e abrangente. Quero também deixar como possibilidade de indicação que você possa usar uma das cartas de Paulo. Romanos talvez seja aquela com maior complexidade e com maior abrangência a respeito das doutrinas fundamentais do cristianismo. Então, além do Evangelho de João, quero te dar a sugestão para que você, fazendo o discipulado, querendo consolidar pela ação do Espírito os ensinos da Bíblia no coração, na mente daquele que você está discipulando, que você possa usar também, quem sabe, o livro, a carta de Paulo aos Romanos. Mas, como disse, nada impede que você possa usar outros materiais para eclesiástico. Quero te sugerir alguns títulos, algumas obras que eu tenho aqui separadas diante de mim, para que você possa conhecer e ter acesso a esse material, como materiais que eu recomendo que você pode usar no discipulado. Quer dizer, antes de apresentar os títulos, dá para você algumas dicas. Não permita que esse discipulado ele fique com um intervalo de tempo muito longo, muito grande. Quero sugerir que você faça isso uma vez por semana, no mínimo. Se possível, se encontre com essa pessoa que você está discipulando, pelo menos uma vez por semana, mas se possível duas. Procure um lugar onde não haja interferência de outras comunicações, como diante da televisão, com um som, um barulho alto ou próximo. Procure um lugar onde haja uma tranquilidade, um ambiente favorável para a meditação, para o estudo da palavra de Deus. Um bom lugar, além do interior da casa, se essa couber esse tipo de ambiente, em lugares abertos ao céu livre, para que você possa experimentar ali da natureza e fazer, quem sabe, o uso da própria criação de Deus como ilustração em um ou outro momento. Faça uso disso, mas eu quero sugerir também que você estabeleça um local pré-estabelecido. Estabeleça também um horário pré-estabelecido. Isso não quer dizer que não possa haver mudança, variação no local, nem mudança e variação do horário e do dia. Claro que pode. Às vezes é necessário e às vezes é até positivo que isso aconteça, mas faça isso de forma organizado, sistematizado. Não caia na tentação de deixar aberto para a hora que você puder, a hora que se encontrar. Não, estabeleça uma agenda, mesmo que essa agenda possa sofrer alguma mudança no que diz respeito ao local, o horário e o dia. Porque a disciplina para o discipulado, e as palavras disciplina e discipulado têm a mesma raiz,
A disciplina é extremamente importante. Então é importante que você sistematize, organize para se encontrar com essa pessoa, para que você possa estudar a Bíblia ou um livro de qualidade. Como eu disse, impeça que aspectos contemporâneos e do dia a dia acabem adentrando, interferindo naquele momento. E já que eu falei disso, então fica a sugestão. Peça para desligar o telefone, peça para que saia das redes sociais, evite a concorrência daquele momento do discipulado com o smartphone na mão, porque, por certo, mesmo que a pessoa não acesse para ver ali a mensagem ou acessar alguma plataforma do seu interesse, ela vai ficar tentada a ficar acessando ou preocupada com atenção, como agora acabou de tocar aqui o meu smartphone, dando este sinal, com aquilo que pode estar rolando, acontecendo ali. Então, desliga o celular, desliga o telefone, saia da frente da televisão, do computador e procure um ambiente agradável, com pouco barulho, com menos barulho possível para não desconcentrar, e um ambiente que seja favorável, quem sabe que você possa até mesmo usar algum elemento da natureza, da criação de Deus, para que você possa fazer alguma ilustração. E outra coisa que é extremamente importante, e é a última que eu vou falar, que haja perseverança. Todo o processo de ensino, ele requer repetição, ele requer perseverança, insistência, constância. Então, nesse intervalo de tempo, se você vai usar alguma confissão de fé, se você vai usar a Bíblia, ou alguma dessas epístolas, algum desses textos, como eu apontei, Neemias, Ruth, Romanos, o Evangelho de João, textos que eu considero que sejam relevantes e importantes e já foram usados muitas vezes comigo e por mim, Salmos, mas se eu tiver que indicar um texto bíblico, eu indicaria o Evangelho de João, para que você comece, para que você inicie. E estabeleça uma disciplina nesse processo. A disciplina é extremamente importante. Estabeleça também uma agenda, um horário, um local, para que isso possa ocorrer de forma sistematizada, contínua, constante. E persevere, porque é necessário perseverança. Vão, por certo, acontecer coisas que vão tornar difíceis os encontros, mas persevere, persevere. E não deixe nunca de envolver a esse momento do ensino da palavra de Deus um momento de oração. Tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o discipulado, além dessas sistematizações, além do estudo propriamente dito na Bíblia, nos livros, nos encontros na igreja. Vamos falar do discipulado nos encontros, como no cinema, como na praia, como no futebol, como num lanche. Vamos tratar mais desses aspectos onde a estrutura de ensino não vai estar consolidada num livro, numa organização pedagógica a partir de um texto, mas vamos falar da convivência e da assistência mútua, tá bom? Como a gente pode fazer desses momentos, quando a gente abre a nossa casa, quando a gente vai ver um filme, quando a gente vai ver uma série, parte integrante do discipulado, mas isso fica para o nosso próximo vídeo, próximo Porções do Evangelho. Para terminar o Porções de hoje, eu quero deixar algumas obras que eu separei aqui como indicação para que você possa fazer o discipulado, além dos textos que eu já citei, a começar pelo Evangelho de João. Aí eu quero citar para você este que eu trabalhei durante algum tempo, e é um livro maravilhoso. Está aqui para que você possa acompanhar. É do Paul Tripp, Instrumentos nas Mãos do Redentor. É um livro que ele fala de discipulado, mas é uma convocação à santidade, uma convocação à santificação. Ele confronta o nosso coração. Então, o discipulador e o discipulado, ao usarem esse recurso, esse material, por certo, serão muito abençoados por Deus. Outro livro que foi indicado há um tempo atrás para minha esposa, eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo na íntegra, mas eu sei da qualidade deste livro, Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Apenas Deus. Esta é uma obra, está aqui a autora, que eu quero também deixar para você como sugestão, tá bom? Vou passar rápido porque são muitos. Esse eu estou lendo, é
da Nutra. Os livros da Nutra são todos muito recomendados. Ele fala sobre ira, esse é o tema, arrancando, deixa eu posicionar aqui para a luz não bater, arrancando o mal pela raiz. Robert Jones, é maravilhoso esse livro, eu estou lendo, como ele seria útil no momento de discipulado. Ele não fala somente sobre a ira, ele fala sobre idolatria. E é muito legal que você possa usar. Esse eu li recentemente, várias vezes eu indiquei esse livro, chama-se Finalmente Vivos, do John Piper. É um livro maravilhoso que você pode usar como oportunidade de aprendizado junto com alguém. Outra é do Augusto Nicodemos, Cristianismo Descomplicado. Ele vai falar sobre questões difíceis da vida cristã de um jeito fácil de entender. Então ele vai abordar temas contemporâneos e, abordando esses temas contemporâneos, ele vai falar o que a Bíblia aponta, o que a Bíblia recomenda diante desses temas. Também é legal você pegar, por exemplo, com um jovem, né, que na universidade, que está sendo, ou no ensino médio, que está passando por alguns conflitos, algumas ideias, e aí o livro ajuda a elucidar alguns temas que são importantes, que muitas vezes entram naquelas perguntas que se repetem para os professores da Escola Bíblica Dominical e também para os pastores. Esse é um livro que eu super recomendo também para as pessoas que estão pensando, discutindo questões referentes à questão da verdade, do ponto de vista ontológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista antropológico, a verdade do ponto de vista bíblico, a verdade do ponto de vista eterno. E aí, John MacArthur, ele trata esse tema de uma forma maravilhosa e é muito útil para você tratar com alguém que tenha dúvidas fundamentais a respeito disso. Esse é um livro bem legal, que é do Piper também, que ele fala sobre gênero, de modo simples, refutando tudo aquilo que não é bíblico a partir desse fundamento, falando sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. E a partir disso, tratando o que é homem e o que é ser mulher, tudo aquilo que foge ao preceito bíblico é naturalmente refutado sem que ele nem cite. Então, esse é um tema, é um livro, uma obra que eu indico, que é muito boa. Além dessa, vou ser mais rápido para nós adiantarmos e acabarmos o vídeo. Além desse, temos Ensinando para Transformar Vidas. Esse livro eu já indiquei muitas vezes para professores de escola bíblica dominical, para pastores, professores de modo geral, pais, mães. É um livro que todos precisam ler. Se você é alguém que vai discipular, você precisa ler esse livro mais do que aquele que você vai discipular. Se você será um discipulador, e deve ser, porque todo crente deve ser, você precisa ler esse livro. Ele é maravilhoso. Um clássico recente que todo mundo conhece, do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada. Obviamente que ele pode ser muito útil. E um livro para você aconselhar jovens, casais, você trabalhar com eles, Quando Pecadores Dizem Sim, do David Harvey. É ótimo, é excelente, já trabalhei em várias circunstâncias, em vários momentos, já indiquei, e você pode usar este material também para fazer um discipulado. Apresentei a vocês alguns materiais, algumas literaturas, entre tantas que eu poderia pegar, não apresentei mais, porque algumas estão emprestadas e a gente também abre a nossa biblioteca para emprestar livro para outras pessoas que precisam, que desejam ter acesso a esse material que a gente já leu e está aqui parado e pode ser útil para outras pessoas. Bom, se no vídeo anterior falamos sobre o discipulado por meio do culto, da liturgia pública, hoje nós falamos sobre esta oportunidade de você caminhar de forma mais intimista com alguém, sempre estabelecendo um horário, um local, procurando um local que seja aprazível, agradável, que evite interferência. Sugerir que você faça uso do Evangelho de João, da carta de Paulo aos Romanos,
disse que você precisa perseverar para fazer o discipulado, não deixar de orar junto com aquele a quem você está discipulando. Indiquei também para vocês algumas obras, alguns materiais literários, porque você pode fazer uso, obviamente, que são muito bons, e lendo junto com a pessoa e tirando a dúvida ou as dúvidas e voltando, obviamente, sempre para o texto bíblico. Recurso para que você possa ir pensando sobre a necessidade de você obedecer aquilo que o próprio Cristo deixou como ordenança para a sua igreja. Precisamos fazer discípulos. Se você tiver dúvida e não assistiu os vídeos anteriores, vai lá, assiste e fica aguardando a próxima semana, onde nós estaremos falando sobre a convivência, o jantar, o ir jogar futebol junto, o assistir um filme como parte integrante do discipulado. Fica com Deus e até o próximo Porções do Evangelho.